Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e aproveita, se inscreva no canal, compartilha, curte, porque estarei falando hoje de mais um assunto muito importante e de muita relevância. Estarei falando sobre os temperamentos. Todos nós já ouvimos falar sobre o temperamento humano, sobre o temperamento da outra pessoa, dizemos que aquela pessoa tem um temperamento forte, aquela pessoa tem um bom temperamento. Como de fato são os temperamentos? A primeira pessoa a falar sobre os temperamentos foi Hipócrates, considerado o pai da medicina em 400 anos antes de Cristo. E ele falou sobre os 4 temperamentos. O temperamento colérico, o temperamento melancólico, o temperamento fleumático e o temperamento sanguíneo. Todas as pessoas elas têm um desses temperamentos. Antes de tudo isso, eu irei dizer o seguinte: temperamento é uma condição com que a pessoa nasce. As pessoas já nascem com uma base biológica, que leva a pessoa a ter uma certa ação. Desde criancinha, bebezinha, dá para se perceber a forma daquela criança agir, aquela criança que é mais agitada, aquela outra é menos agitada, ou seja, são os temperamentos que têm uma base biológica. As pessoas nascem e outra coisa, não muda. As pessoas podem se educarem, as pessoas podem aprenderem como agir de uma forma melhor. Porém, o temperamento, que é um instinto de agir de certa forma, vai perdurar sempre na pessoa. O que é diferente de caráter? Caráter, ele pode mudar. E é muito difícil mudar um caráter de uma pessoa. As pessoas não mudam facilmente. O que é um caráter? O caráter, as pessoas não nascem com ele. É um aprendizado social, é um aprendizado cultural através das relações que as pessoas vão tendo com com o meio externo. As pessoas vão adquirindo e formando um caráter. A formação desse caráter ele começa mais ou menos aí com 7, 8 anos de idade, e aí a criança começa a construir e solidificar o seu caráter. Obviamente que o temperamento, que é a parte biológica, influencia um pouco, né, no caráter, mas não é decisivo. O que torna decisivo é a junção desse temperamento, que é biológico, com os relacionamentos que as pessoas estão tendo e com o meio que ela vive. E isso forma o caráter. O cara, por exemplo, a pessoa pode ter um caráter firme ou um caráter não tão firme, mais inflexível. Por exemplo, uma pessoa de caráter firme, ela é uma pessoa que é honesta, ela não muda diante das circunstâncias, ela continua sendo honesta em qualquer lugar. E existem aquelas pessoas que não têm tanta firmeza no seu caráter. Interessante que é mais possível, acontece mais das pessoas perderem a firmeza no seu caráter do que as pessoas adquirirem mais firmeza no seu caráter. Então, o caráter geralmente ele não muda, dificilmente ele muda, pode até mudar, dificilmente ele muda, mas na maioria das vezes muda para pior e dificilmente muda para melhor. Só Deus mesmo para fazer essa transformação mesmo, porque o caráter geralmente é algo também que tem muita dificuldade de mudar. E os temperamentos não mudam de forma alguma porque é uma base biológica das pessoas. Quais são esses temperamentos então? Eu irei falar sobre primeiro o temperamento colérico. Cada temperamento ele é associado com um elemento da natureza. O colérico ele é associado ao fogo. O temperamento colérico, a pessoa que tem um temperamento colérico, ela é mais explosiva, ela é mais agitada, ela é mais, diríamos, nervosa, ela se enraivece facilmente, ela briga com facilidade. São pessoas muito explosivas e está muito associada ao fogo, ou seja, o fogo deixa uma marca onde ele passa. O colérico, onde ele passa, ele marca as outras pessoas com suas palavras, com a sua agressividade. É importante compreender o temperamento das pessoas, porque senão poderíamos pensar que todas as pessoas são iguais e colocar todas as pessoas como se fossem assim, deveriam ter a mesma ação e o mesmo comportamento. Não,
cada pessoa tem o seu temperamento e por mais que ele tenta e deve, de fato, se educar em algumas questões, ele tem uma tendência a agir de tal forma. Por exemplo, o colérico, ele tem uma tendência a agir, por exemplo, com palavras mais duras, mais agressivo, com comportamento mais agressivo. E exatamente isso são pontos que devem ser trabalhados. Porque o colérico, ele é dominador. Então, ele tem muita mais facilidade para gerenciar, por exemplo, para ser um líder. Porém, deve ter cuidado muito nesse lado muito ríspido dele. Nesse lado explosivo, tem que ter cuidado de não ferir as pessoas. Porque ele tem a tendência de marcar as pessoas com um comportamento intolerante. Porque ele tem é natural que ele seja intolerante. Então é necessário que ele trabalhe um pouco a sua agressividade e a sua intolerância. Eu queria falar um pouco também sobre o melancólico. Outro temperamento é o melancólico, que está muito associado à terra. O elemento que se associa ao melancólico é a terra, porque a terra ela se marca com facilidade. O melancólico ele é sensível, ele é marcado com facilidade. Por exemplo, alguma pessoa fala alguma coisa com ele e às vezes não feriria uma outra pessoa que não fosse melancólico, mas o melancólico ele se fere com muita facilidade. A terra, por exemplo, qualquer coisa que você joga sobre ela, ela se marca. Então é por isso que associa-se o elemento terra com o melancólico. O melancólico ele é uma pessoa que é mais tímida, ele é uma pessoa mais introvertida, é uma pessoa mais artístico e é uma pessoa que procura buscar mais profundidade nas coisas, porque ele é pensativo. E o lado bom do melancólico é o fato dele procurar profundidade nas coisas, dele querer saber os detalhes. Ele é uma pessoa que é analítico, ele gosta de analisar bem as coisas, compreender bem as coisas com certa profundidade. Então ele não é de falar muito, ele fala muito pouco. Mas o pouco que ele fala, ele valoriza muito as palavras, ele está muito centrado naquilo, ele busca, de certa forma, uma compreensão de coisas mais profundas. Esta é uma condição, e ele é bem sensível. Então, voltando a falar sobre o colérico, o ponto forte do colérico, por exemplo, é a sua agressividade. Todo colérico ele é agressivo. Todo melancólico ele é sensível. São as questões chaves destes temperamentos. Um terceiro temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo ele está muito associado ao ar. O ar é o quê? Ele é expansivo. Ele não se deixa marcar facilmente. E são pessoas mais... E o ar o que ele faz? Ele move facilmente. São pessoas que têm muita facilidade para falar, para comunicar. São pessoas muito extrovertidas, comunicam com muita facilidade. Você já viu aquelas pessoas que têm uma habilidade incrível de falar, que onde ela chega, ela sempre está conversando. Difícil, todo lugar que ela chega, ela é notada. Percebe que ela está chegando naquele lugar, porque ela é uma pessoa que conversa muito, que fala muito, que é muito extrovertida. Porém, um dos pontos que precisam ser trabalhados é a questão que eles não são muito profundos. Ele está em um assunto, de um assunto ele já passa para outro, ele não procura compreender com muita profundidade o assunto. Ele quer falar, ele quer conversar, ele quer interagir com as pessoas, mas ele precisa então muito de buscar mais profundidade. Ele precisa ter cuidado com a superficialidade das suas palavras, das suas ações, dos seus comportamentos. São pessoas, por exemplo, na área de profissão, vendedores, por exemplo, é muito bom, porque conversa muito, dialoga muito, sabe se adaptar facilmente em um novo grupo de pessoas. Então, porém, precisa ter muito cuidado na hora da venda, por exemplo, ele não ser porque são impulsivos demais. Então, ter muito cuidado, não ser impulsivo demais na venda. Mas são muito bons vendedores. E precisa trabalhar um pouquinho mais na questão da superficialidade. Porém, são muito otimistas, por exemplo. O contrário do melancólico, que são pessimistas demais. Pensam demais e são muito pessimistas. E os sanguíneos são muito otimistas. E é exatamente por isso que eles se expressam muito. Para eles são tudo fácil, para eles são tudo... Eles veem tudo com um certo otimismo demais, né? Nas coisas. E por último... O quarto temperamento é o temperamento do fleumático, que está associado à água. Vamos pensar numa água, você coloca a água no recipiente. A água fica
super tranquila e parada. Se você balança, por exemplo, o recipiente, naquela hora você espera um pouquinho, o que vai fazer? Vai ficar no mesmo lugar depois e ficar tranquila. Pensa em águas tranquilas e serenas. É exatamente esse o comportamento do fleumático. O que marca o fleumático é a paciência, é a tranquilidade, é aquele tipo de pessoa que dificilmente você irá tirar ela do sério. Ela é muito calma, aquela pessoa muito tranquila, muito sossegada, não se irrita facilmente, é muito difícil tirar ela do sério. Ela está muito tranquila, ela não se irrita demais, como no caso seria o colérico, é totalmente o oposto do colérico. Ela é uma pessoa doce, uma pessoa paciente e gosta de rotina. Aquele tipo de pessoa que ele não quer mudar. Ele está num emprego, por exemplo, e ele diz assim, não, aqui não está muito bom, mas vou continuar aqui. Costuma aposenta daquele lugar porque ele tem medo de mudança. Ele não quer confronto. Ele não é o tipo de pessoa que gosta de confronto. E, inclusive, ele não quer, por o fato de ele nunca querer um confronto, ele não quer nem mudar. Porque ao mudar, mudar, por exemplo, de alguma situação e fazer alguma mudança em sua vida, ele vai ter que enfrentar alguns obstáculos, ele vai ter que enfrentar algumas novas situações. Não, ele não quer isso. Ele quer tranquilidade, ele quer paz. Então, são elementos que são fundamentais para a gente compreender a forma com que as pessoas agem está muito ligado aos seus temperamentos. Por mais que essas pessoas trabalhem, e devem trabalhar, por exemplo, você pode me dizer, Emerson, mas eu conheço uma pessoa que ela é muito agressiva. Então você quer dizer que ele é colérico e ele é muito agressivo. Ele não deve mudar? Sim, ele deve trabalhar muito, nisso no seu temperamento, para não ofender as outras pessoas. Porém, ele sempre, porque não muda, então ele sempre vai ter uma tendência a ser mais agressivo. Por mais que ele lute, ele vai ter uma tendência a se agitar facilmente. Então ele deve se controlar isso para não partir para a agressividade física contra as outras pessoas, para não partir para palavrões com outras pessoas, mas são muito tentadas a falar umas palavras duras com outras pessoas. Então o que todos eles devem tentar se educar e melhorar muito no seu comportamento. Estas são as tendências e a natureza de cada uma dessas pessoas, baseado em cada um dos seus temperamentos. Isso é bom para a gente possa compreender tanto o nosso temperamento, para sabermos como nós agimos diante das circunstâncias, das situações, e por que agimos assim, e para compreender também os outros, para não pensarmos que padronizar e achar que só tem um comportamento certo e que todas as pessoas devem ser daquele jeito. Não é fácil ser assim. E dizer, aquela pessoa é maldosa, por exemplo. Há pessoas que não compreendem isso e pensam, por exemplo, que o colérico seria um maldoso, por exemplo. Mas não é assim. É porque ele pode ser uma pessoa de excelente coração, muito boa, mas a forma dele reagir a determinadas circunstâncias é de forma um pouco mais irritada e mais agressiva. Então, a partir da compreensão que temos dos temperamentos humanos, podemos então compreender melhor as outras pessoas. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de curtir lá, dar o like, compartilhar, que assim me motiva a continuar falando mais e publicando mais vídeos. Deus abençoe vocês, um grande abraço e tudo de bom.